Olá, sejam bem-vindos, professores, professoras, coordenação, direção do Centro Educacional Maria José, família, né, pais, mães, alunos que estão já participando, que estão presentes aí na nossa live, né, ou o pessoal que está chegando também nesse finalzinho de tarde, a gente sabe que é uma correria, né, o pessoal que está trabalhando fora, né, então tem essa questão do deslocamento, chegar em casa, né, se conectar, né, se preparar e pegar seu fone de ouvido, né, acessar a nossa live, né, então já tem ali participantes, então quero dar as boas-vindas a vocês que estão presentes aqui no nosso webinário pós-pandemia. Seu filho estará à frente. Tá? Então, um assunto muito importante, um tema de grande relevância nesse cenário que estamos vivendo aí da pandemia e, claro, com vistas à pós-pandemia, o retorno das aulas presenciais, e aí como que vai ficar, como que vai acontecer, o meu filho, né, a minha filha, a escola, os professores, né? Então, tudo isso a gente vai discutir, vai conversar, trazer, então, à tona, né, esse assunto para poder tranquilizar e realmente, né, e como já está sendo bem feito esse trabalho, né, pelo CENGE, né, toda a preocupação e dedicação da direção, da coordenação, a dedicação dos professores do CENGE nesse cenário, né, do ensino remoto, a dedicação deles, o preparo, né, e claro, também, né, o empenho dos nossos alunos, dos alunos do CENGE, o acompanhamento da família também, que é muito importante, né, a proximidade da família nesse ensino remoto é fundamental, né, para que efetivamente, significativamente aconteça aí a aprendizagem dos alunos, ok? Bom, gente, então, novamente, dou as boas-vindas a todos vocês. Desde já quero deixar aberto aí para vocês participarem, interagirem aí no bate-papo, no chat, coloquem suas dúvidas, os seus questionamentos, comentários, é muito importante para enriquecer as discussões do encontro de hoje, né? Trazer, então, né, os seus anseios, né? Os comentários é bem importante, então fiquem à vontade, por gentileza, e participem. Bom, estamos vivendo... Gente, esqueci de me apresentar, desculpa, deixa eu me apresentar. Eu comecei falando aqui, né? Me empolguei, mas eu sou o Lucas Nogueira, eu sou o assessor pedagógico do Site Digital e hoje eu vou estar acompanhando, né, fazendo a mediação desse webinário com os nossos convidados super especiais para o dia de hoje. Já tivemos na semana passada, na quarta-feira passada, também um encontro que foi sensacional, espetacular, com a professora Rosa, o professor Douglas, o assessor do Site Digital, conversando principalmente com enfoque na educação infantil, falando sobre a alfabetização, sobre o letramento. Então, quem acompanhou pôde perceber que foi um encontro super valioso, riquíssimo, e não vai ser diferente para o nosso momento de hoje, tá? Também, a nossa expectativa e realmente vai se concretizar com esse encontro aí para esclarecer as nossas dúvidas, para trazer esses esclarecimentos, para nos acalmar e realmente para enriquecer aí o nosso momento, né, que estamos vivendo aí da pandemia e nesse cenário do ensino remoto. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Estamos vivendo um novo período da praxis educacional. Tivemos que alterar as nossas ferramentas, as nossas estratégias, até mesmo a nossa rotina, né? O nosso dia a dia, a rotina de trabalho, a rotina, né, familiar, em casa, né? A gente tinha um ritmo que estava acostumado de uma maneira e de repente mudou completamente a rotina dentro de casa. Inclusive, a escola foi para dentro das nossas casas. Quem diria, hein? Realmente, então, a escola chegou até a nossa casa, né? Estamos usando ferramentas diferentes, saímos, né, do quadro, da lousa, do giz, e né, estamos agora explorando o computador, as plataformas, né? Claro que nós já fazíamos isso, o Site Digital também trabalha muito nesse sentido, pioneiro também com as ferramentas digitais, mas a inclusão digital também veio muito forte nesse período, então realmente um contexto de mudanças que estamos vivendo. Tudo isso que, para alcançar uma transposição didática efetiva, não travamos os nossos processos, pelo contrário, criamos aí uma palavrinha, né, que está bem presente aí no nosso dia a dia, reinventamos, qualificamos e inovamos as nossas metodologias. Levando em consideração todo esse contexto, é de extrema relevância a elaboração de planejamentos durante e pós-quarentena, focando a continuidade do desenvolvimento de cada aluno. Para isso, hoje vamos falar sobre o cenário atual da educação brasileira, principalmente nos aspectos legais, no que tange, né, ao ensino remoto e também nas
perspectiva do ensino pós-pandemia, no retorno às aulas presenciais. Também vamos falar sobre a relevância da continuidade dos estímulos e atividades de desenvolvimento para os alunos e também trazer dicas e sugestões de atividades que auxiliam o processo e desenvolvimento dos alunos em uma rotina de ensino remoto. Bom, para atender a essas demandas e nos fortalecer nos direcionamentos ou com direcionamentos relevantes, eu já quero chamar aqui para a nossa sala virtual, né, os nossos convidados. Então, primeiramente, quero convidar a professora Rosa, a diretora pedagógica do SENGE, né? Boa noite, seja bem-vinda, professora Rosa. Também quero convidar o professor Alan, diretor e mantenedor do SENGE. Boa noite, seja bem-vindo, professor Alan. E a nossa convidada do SAI Digital, assessora professora Célia Bittencourt. Boa noite, seja bem-vinda, professora Célia. Boa noite. Então, eu quero que cada um de vocês possa dar uma palavrinha de boas-vindas, uma palavrinha inicial, por gentileza, aos nossos participantes do webinário de hoje. Professora Rosa, por gentileza. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo webinário, né, com a participação hoje de Célia, de Alan e de Lucas. E para a gente que trabalha com educação, esses momentos são muito importantes e de muita valorização. Principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo agora, tipicamente novo para todos nós, como foi dito aí por Lucas, e como nós vamos discorrer hoje à noite durante esse webinário. Mas é importante recebermos hoje aqui os pais, né? O convite foi extenso aos pais desde a educação infantil ao ensino médio, porque nós precisamos também mostrar como o SENGE vem atuando nesse novo cenário, o que vem apresentando aos seus alunos, aos seus professores, a toda a equipe que teve que se reinventar, nessa palavrinha que todo mundo usa hoje, mas conosco não foi diferente, não, né? Nós estávamos com um planejamento já pronto, fechadinho, organizado, e de repente tivemos que nos reinventar. Mas quem trabalha com a educação vive com desafios constantes. Nós acreditamos que a educação é um desafio, né? E esse respaldo nosso de 50 anos lidando com a educação, 50 anos com desafios constantes educacionais, nos levou também a uma, entre aspas, uma tranquilidade para atravessarmos esse período, né? E como eu sempre digo, vai passar. E os recursos utilizados hoje, que praticamente tecnológicos, é o que nós estamos utilizando aqui hoje para nos comunicarmos com vocês, não era uma novidade, não foi algo surpreso na nossa prática, porque nós já utilizávamos como um recurso, como algo a mais, e ele... Só um minutinho, que vamos voltar aqui com o microfone da professora Rosa. Ok, gente, só uma questão técnica aqui. Isso, professora Rosa, voltou o seu microfone, o áudio. Okay. E parou da onde? Ouviu nada? Ou eu continuo? Pode dar continuidade. Foi segundos, uma questão de segundos. Pronto. Então, como eu disse, esse momento vai ser muito importante para a gente explanar um pouquinho sobre essas dúvidas, sobre essas demandas que esse novo tempo trouxe para a gente aqui, né? Então, muitos já me conhecem aqui, mas nós começamos o ano e logo fomos para o ensino remoto, né? Eu sou Rosa, diretora pedagógica, como eu já disse, e eu tenho certeza que será uma noite bastante proveitosa para todos. Fiquem à vontade para perguntar no momento certo no chat, que nós vamos responder a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Por gentileza, professor Alan, boa noite. Suas palavras iniciais. Boa noite, Lucas. Boa noite, Célia. Boa noite, Rosa. Que bom, gente, vê-los aqui. Boa noite, senhores pais, responsáveis. Cheguei aqui há pouco, não é? Afinal, eu estou me demandando aí com as questões presenciais, com as questões remotas, e hoje, um pouquinho ansioso, que é a minha primeira live aqui com os pais, com as famílias, com a nossa equipe, mas muito feliz também, né? Por todo o resultado que nós estamos tendo, pelo trabalho que vem sendo desempenhado. E eu creio que alguns pais, inclusive, não tiveram nem a oportunidade de me conhecer. Afinal,
Como Rosa bem disse, nós iniciamos o ano letivo e, em seguida, fomos surpreendidos por essa pandemia. Portanto, eu sou Alan de Oliveira, mantenedor e diretor administrativo do SENGE, e venho aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela saúde e pela possibilidade de seguirmos em frente. Quero agradecer às famílias pelo esforço, pelo empenho, parceria e dedicação, a qual só vem sendo fortalecida nesse momento de quarentena. Ok, muito obrigado, professor Alan. Professora Célia, boa noite, seja bem-vinda. Por gentileza, a sua fala inicial, sua apresentação, por favor. Boa noite, professora Rosa, boa noite, professor Alan, boa noite, Lucas. Boa noite, famílias, professores, alunos, pais. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria estar falando com uma instituição que tem aí meio século. Eu sempre gosto de colocar essa temporalidade. A professora Rosa disse, temos 50 anos, a base de 50 anos. Professora Rosa, o SENGE tem uma base de meio século de existência. Isso é de uma responsabilidade gigante e de uma fortaleza diante daquilo que está sendo construído, desse reinventar-se, como você disse, né, é o verbo do momento, reinventar-se. Então, é uma alegria estar numa instituição com essa base toda e é uma alegria falar daquilo que eu mais gosto de falar. Eu gosto de falar de educação, eu gosto de falar de formação de pessoas. Então, vai ser, com certeza, uma honra, uma alegria estar com vocês hoje. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado pelas suas apresentações, pela fala inicial, professora Célia, professora Rosa, professor Alan, né? E aí já estou percebendo, verificando que no chat já está tendo a participação, né? Então o pessoal está colocando ali os comentários, dando o boa noite, um momento super importante, realmente, né? Como vocês bem colocaram, poder ter esse momento de diálogo, de poder conversar com a família, né, e poder realmente trazer, né, o trabalho que está sendo feito pelo SENGE, né, a maneira como a gente está lidando com essa situação, né, então, o cenário do ensino remoto, então, assim, super importante abrir esse espaço de diálogo, né, e desde já quero agradecer às famílias que separaram esse momento, né, que colocaram, encaixaram nas suas agendas, né, e puderam, então, dedicar esse tempinho, né, para poder acompanhar e participar do nosso webinar. Bom, para a nossa organização, então, eu vou agora, vai seguir da seguinte maneira, né? Então, vai ser da seguinte maneira o nosso webinar. Teremos 2 blocos, tá? Então, o primeiro bloco vai ser, então, com a fala da professora Célia, então, ela vai trazer aqui a abordagem da temática central, a temática vai ser abordada no nosso webinário, e aí, no segundo momento, a gente vai ter uma troca, um bate-papo entre especialistas, a professora Célia e a professora Rosa. Então, neste momento, eu vou pedir a gentileza, agradeço desde já, né, pelas palavras iniciais e pela participação da professora Rosa, professora Alan, nos vemos depois, até daqui a pouco, e peço para a professora Célia permanecer aqui comigo, por gentileza. Muito bem, professora Célia. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento, nosso bloco, tá? Só que, antes de começarmos, antes da sua fala, antes da sua palavra, né, só trazer um pouquinho, então, do que aconteceu? Finalzinho do ano passado e o início desse ano. Então, claro que é um cenário que nós já estamos vivendo, conhecemos muito bem, então, para contextualizar aqui no nosso webinar. Então, uma pneumonia de causas desconhecidas, detectada em Wuhan, na China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial da Saúde em 31 de dezembro de 2019. Gente, ali na virada do ano, né, foi reportada, então, essa situação lá na China. O surto foi declarado como emergência de saúde pública de importância internacional em 30 de janeiro de 2020. A OMS declarou em 11 de março de 2020 que a disseminação comunitária da Covid-19 em todos os continentes a caracterizava como uma pandemia. Para contê-la, a OMS recomenda algumas ações básicas que nós já bem conhecemos e que colocamos em prática e faz parte agora da nossa rotina. Por exemplo, o isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos, distanciamento social, higienização, muito importante, o uso das máscaras. Então, são essas medidas, né, da OMS e que nós
colocamos em prática na nossa rotina. No dia 17 de março de 2020, por meio da portaria número 343, o Ministério da Educação se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia da Covid-19. Perante esse cenário, a continuidade do processo de ensino e aprendizagem por meio digital remoto pode ser benéfico aos nossos alunos? Então fica aí o primeiro questionamento para nós pensarmos e refletirmos, e já o gancho para a professora Célia conversar conosco. Quais os ganhos dos alunos que não pararam seu processo de aprendizagem, visando agora e o retorno das aulas presenciais? Professora Célia, eu já não quero atravessar um pouquinho aí na sua fala, mas o que eu tenho percebido como um grande ganho, não só pensando nos nossos alunos, mas na sociedade como um todo, foi a inclusão digital, né? Então, sim, essa questão é um ganho muito importante em casas, famílias, mesmo na escola, onde talvez não era tão presente o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, se fez presente de maneira obrigatória dentro desse contexto. E um outro ganho também que eu percebo aí, pensando nos nossos alunos, né, é a percepção deles de que a tecnologia não é somente para o lazer deles e para entretenimento, né, mas que também, sim, agora, tenho certeza absoluta que eles já perceberam que há um ganho e uma utilidade e uma importância muito grande para a aprendizagem, e não só o lazer, o entretenimento. Tá? Então, só deixando aí a bola para você, professora Célia, e aí, então, peço a sua gentileza, professora Célia, nos ajudar a entender essas questões. Então, passo a palavra para você, fique à vontade. Obrigada, Lucas, obrigada. Eu queria, para a gente começar a conversar, e para todo mundo ficar na mesma página, eu queria falar um pouquinho, porque nós temos aí muitos pais, alunos também, eu queria falar um pouquinho de como é que foi a percepção da pandemia de dentro para fora das escolas. Os pais, as famílias entendem como é que foi de fora para dentro, né? Parou, agora muda, não vai mais criança para a escola, agora tem que usar outros recursos, vamos potencializar o uso, agora tem a atividade que vem da escola em algumas situações, trabalho remoto não é só aquilo que é digital, é também o digital, mas isso o pai percebeu de dentro da sua família, né, de fora para dentro da escola. Agora, como é que isso aconteceu de dentro para fora da escola? E aí, eu queria historicizar para vocês um pouquinho. Veja, o Lucas falou isso, a professora Rosa também, a gente mal tinha começado o bimestre, mal tinha começado o primeiro bimestre, o primeiro momento de aula. E a gente sabe, como professor, que logo que o ano inicia, a gente tem todo um trabalho de aculturamento da criança dentro da escola, porque ela, mesmo que ela já conheça a escola, ela está vindo de uma outra série, às vezes de um outro segmento, ela está vindo da educação infantil para o primeiro aninho, ou do 5º ano para o 6º ano, do 9º ano para o ensino médio. Essas mudanças, só isso já demanda da escola todo um tratamento, todo um traquejo, todo um planejamento para que a criança inicie o seu trabalho dentro da escola, o reconhecimento de um outro momento na sua formação e deslanche, comece realmente aquela engrenagem de aprendizagem daquela série que ela inicia. Normalmente, esse processo para os professores se trata de rever alguns conceitos importantes dentro de cada um dos componentes curriculares, trata de fazer pequenas revisões em língua portuguesa, em matemática, em língua inglesa, de buscar algumas situações de anos anteriores para colocar todo mundo na mesma página. Isso, normalmente, a gente faz no primeiro momento do ano, né? É quando a gente começa o processo de trabalho com as crianças. Então, não é só abrir o livro e começar dali. Não, há todo um trabalho, todo um preparo que exige do relacionamento entre aluno e professor, entre aluno e aluno, entre professor e professor, entre escola e família. E isso, como o Alan falou também, mal foi possível, né? Muitos pais não o conhecem por conta disso também. Por quê? Porque
parou. Em 17 de março, quando a lógica seria de estar começando a deslanchar o processo do primeiro bimestre, de fato, para cada criança, isso foi travado. E no momento, eu acho que todos nós, acho que o Brasil inteiro teve essa percepção, todos nós pensávamos assim, ok, vamos parar aí algum tempo, um mês e meio, e daqui a pouco tudo volta ao normal. Este olhar do voltar ao normal, a princípio, foi a expectativa de todos nós. Acontece que passou o primeiro mês, passou o segundo mês e não voltou ao normal, né? E só lá em abril, para vocês terem uma ideia, que vem uma normatização do Conselho Nacional de Educação, no final de abril, 28 de abril, que se diz, olha, a partir de agora, tudo aquilo que foi tomado como alternativa imediata, o ensino remoto, o trabalho em plataformas digitais, o uso de recursos digitais, a condição de você não cumprir com os 200 dias letivos, mas com a carga horária indicada, tudo isso, essa flexibilização de retorno, as avaliações diagnósticas, a validação de todos os processos pedagógicos realizados mesmo à distância pelas escolas, isso caiu uma ficha gigante assim para todos nós, né? Opa, então quer dizer que nós não vamos voltar tão rápido, e quando voltarmos, não vai ser da mesma forma. Veja, isso é muito importante que a gente tenha clareza. É a partir desse documento que a gente tem certeza que tudo aquilo que era uma alternativa, ela se transformou numa realidade, como disse a professora Rosa. Sim, o SENGE já utiliza dos recursos, o SAI Digital já disponibiliza livro digital, plataforma digital, objetos digitais, realidade aumentada, aplicativo, tudo isso já é uma prática da escola, mas ela é uma prática relacionada ao cotidiano presencial do aluno. E nesse momento, como a professora Rosa disse, foi necessário olhar para esta nova realidade e entender, ok, agora nós temos que fazer de outro jeito. Veja, esta lógica, ela tem uma influência gigante em como os alunos vão passar a entender, a receber o trabalho que o professor faz, a troca passa de uma outra natureza, e o professor entra dentro desse movimento de uma forma muito mais, vou colocar aqui uma palavra que não é, talvez não seja a palavra mais adequada, mas na falta dela, eu vou usar esta mesmo. Ele entra numa condição de profissionalização do uso desses novos instrumentos, destas novas metodologias. Aquilo que a gente trata já há alguns anos, né? Os professores do SENGE já vêm tratando disso, de metodologias ativas, que é esse trabalho em que há uma condição de protagonismo muito forte do aluno diante do conteúdo. Não é um professor sabe tudo, que vai dizendo, vai formando o aluno, e o aluno é só uma página em branco que vai sendo escrita pelo professor. Isso não existe mais. Esta condição de metodologia ativa que o SENGE já vem trabalhando e que hoje ficou determinada pelo Covid como uma prática normal. Aquilo que era para ser, de certa forma, esporádica, de certa forma, pontual em projetos mais pontuais, passou a fazer parte do cotidiano do professor. E aí que eu digo que o desafio foi muito grande para o professorado, e o professorado acatou isso de uma forma muito corajosa, muito verdadeira. Quando a gente fala nisso, vamos pensar lá como é que começou o trabalho dos professores. O envio de tarefas, as aulas gravadas enviadas para casa. Às vezes, algumas escolas que eu atendo, inclusive, usavam gravar áudios para os alunos em grupos de WhatsApp, ou mandar o link de alguma gravação num canal, seja no Instagram, seja no Face, seja
em qualquer outra plataforma. Tudo isso foi resultado de uma adequação rápida. A partir de abril desse ano, de 2020, do final de abril, quando houve a determinação do Conselho Nacional de Educação validando esses processos, tudo isso passou a ser a realidade do professor. E o professorado, então, realmente avançou em passos que nunca se viu nesse planeta em termos de profissionalização e uso de tecnologia a favor da educação. Por que eu quero falar a favor da educação? Porque vamos pensar aqui, vamos fazer um exemplo. Tem uma piada, né, um textinho irônico que diz que se hoje uma pessoa que viesse lá do século XIX, pudesse viajar no tempo e chegasse em muitas escolas hoje, em 2020, no universo de 2020, ele ia achar famílias diferentes, um universo diferente de consumo, relações pessoais diferentes, mas escolas, muitas delas permanecem iguais. Por quê? Porque as escolas são ambientes tradicionais, a não ser que realmente haja uma condição de entendimento do processo educacional para o desenvolvimento de pessoas. Aí volta naquela fala que eu disse lá atrás, pessoal, que é o professor, hoje, nesta lógica deste tempo, ele não é mais uma pessoa, um transmissor de conhecimento. Ele é um mediador de aprendizagem. Veja, é um foco diferente. E este aspecto, queira ou não queira, é uma das partes melhores que o Covid trouxe para a gente. Diante dessa pandemia, diante da condição do professor precisar reinventar a forma de trabalhar, de não ter mais o acesso do aluno ali ao mesmo tempo, não o aluno continua na tela, mas quem trabalha em sala de aula, e os professores que acompanham esse trabalho podem confirmar o que eu digo, mesmo que seja uma sala extremamente silenciosa, sem interação, em dia de simulado, por exemplo, ainda assim existe troca de energia, de aprendizagem com os alunos de forma presencial. O professor e o aluno necessitaram, nesse momento, adaptar esta condição de aprender por outros meios. É por isso que eu falo deste salto que nós tivemos em termos de desenvolvimento de habilidades, tanto dos professores quanto dos alunos. E aí você pode estar se perguntando, né, você que é pai. Mas espere, Célia, como é que eu vou saber que o meu filho está aprendendo raiz quadrada, né? Ou a tábua de logaritmo, ou os verbos transitivos ou os intransitivos? Como é que eu vou saber se ele sabe tudo de Revolução Francesa? Existe um documento que norteia todo o trabalho das escolas, que é um documento já de 2017, não é um documento novo, é um documento que realmente dá o norte de todo o trabalho de todas as escolas do Brasil. Isso não é um documento exclusivo do CENJ, ou exclusivo de qualquer outra escola, ele é um documento normativo chamado Base Nacional Comum Curricular. E por este documento que hoje norteia o trabalho de todas as escolas no Brasil, existe um conceito muito importante inserido nele e que as escolas têm sim que se adaptar, que é um bem básico assim, tá? Vou traduzir de forma bem básica. Os conteúdos de português, de matemática, de história, de geografia, de física, de química, de biologia, de filosofia, de língua inglesa, de língua espanhola, não interessa qual seja o nome do componente curricular, não interessa qual seja o conteúdo, esses conteúdos só devem servir dentro das escolas para uma única função, que é desenvolver
habilidades nos seus alunos. E o conjunto destas habilidades transformar em pessoas competentes, em sujeitos sociais competentes. Esta é a lógica da escola. Pois muito bem, vamos pensar. A gente precisa mesmo de todos os conteúdos de matemática na ponta da língua para ser um bom cidadão? A gente precisa saber todas as conjugações dos verbos para ser um bom cidadão, uma pessoa que faça a diferença no mundo? A gente precisa sim saber usar todos os verbos para uma comunicação efetiva. Nós precisamos saber todos os conteúdos de matemática para realmente utilizar na nossa vida cotidiana. Esta é a lógica desse documento chamado Base Nacional Comum Curricular. E se a gente fosse adepto à teoria da conspiração, a gente ia dizer que a pandemia veio para ajudar esse documento a tomar corpo, a realmente acontecer na prática. Por que eu falo isso? Porque todo esse conjunto de habilidades que são indicadas dentro deste documento, via o ensino remoto, é absolutamente tranquilo de se desenvolver. Porque eu não preciso saber se o meu filho sabe tudo da Revolução Francesa, ou tudo sobre o período Vargas, ou tudo sobre o continente africano. Não é esta a indicativa. A indicativa é o que é que este conhecimento, esta informação, na verdade, conteúdo é informação, né? O que essas informações podem fazer podem transformar, desenvolver no meu filho enquanto um sujeito correto, justo, que tenha um acesso ao entendimento da condição de equidade social, por exemplo. Né? Então, esta lógica do desenvolvimento por habilidades, pai, mãe, você não tenha a menor dúvida de que o seu filho está alcançando, sim. Pare e passo com isso, não pense que os professores do SENGE ou que qualquer outra escola no Brasil inteiro têm deixado de olhar para os conteúdos. Sim, porque se você pensar lá no final da formação, lá para o aluno da terceira série do médio, que está indo fazer vestibular, vai prestar Enem, vai passar pelos processos de SISU e tantas outras formas aí de acesso ao ensino superior, sim, ele vai ter que dar conta de conteúdos. Então, em nenhum momento se deixa de dar prioridade para isso, mas, de fato, o desenvolvimento de habilidades, hoje, ele está muito mais facilitado para o aluno. É bem importante que a gente entenda que esta condição do distanciamento para o aluno, do ensino remoto para o aluno, a princípio, de fato, ele também foi assustador, né? Porque, queira ou não queira, o aluno, eu não sei o que vocês pensam, pais, mas para a gente que é professor, que está em sala de aula, a gente sabe que os alunos adoram ir para a escola, mas eles não gostam muito de estudar. Não vamos generalizar. Tem alunos que realmente curtem, mas aquilo que realmente tem um sentido muito grande para o aluno é a presença, é o compartilhamento, são as trocas que acontecem entre os alunos com os professores com os outros professores. Esta lógica da sociabilidade é que foi realmente um impacto gigante para os alunos. E a gente pode pensar assim, nossa, então a gente teve perda, o aluno teve perda sobre isso. Eu quero voltar daqui a pouquinho para falar sobre isso. Então, sobre aquilo, quais foram os ganhos, né? Mas eu queria colocar para vocês desta lógica de como é que o aluno, o que o aluno realmente tem conseguido avançar em termos, por exemplo, de avaliação.
A gente vê que nas escolas do Brasil inteiro há modalidades diferentes, há instrumental diferentes, há encaminhamentos diferentes, sistemas de avaliação, como disse a professora Rosa, que inclusive foram mudados durante esse processo. Por quê? Porque como você vai garantir, como o professor vai garantir que uma prova realizada em casa ou em formato online tenha sido realizado pelo aluno somente por ele, com ele mesmo, sem o uso de nenhum recurso. Não é uma possibilidade a gente garantir isso, que é o que normalmente a gente faz em sala de aula, de modo presencial. Mas também lá na sala de aula, a gente, ainda que a gente tenha assim, estratégias para encontrar aqueles que usam de um ou outro subterfúgio para ter um resultado melhor, a gente sabe também que, às vezes, o aluno tem a certeza de que foi muito bem naquela avaliação, naquele conteúdo, e o resultado não é tão bom assim, né? Quando chega em termos quantitativos, no resultado da prova, no final de um bimestre, de um trimestre. Por que eu estou falando isso? Lembre lá, pai, mãe, nunca lhe aconteceu de um filho chegar em casa e sair de casa dizendo, estou preparado para fazer a prova, e chegar em casa e dizer, acho que não deu muito certo? Ou então, no final do bimestre, não, o professor não gosta de mim, não deu certo porque o professor não gosta de mim. Veja, isso já é uma certeza de que o processo de avaliação, quando ele é focado só no conteúdo, ele necessariamente não te dá o parâmetro de desenvolvimento efetivo desse aluno. Então, quando a gente fala em avaliação online, quando a gente fala dele poder usar os seus recursos, o seu livro didático, as suas anotações, se é para ele realmente conseguir avançar em desafios, em questões bem formuladas, em problemáticas que são postas do cotidiano dele, que ele consiga aplicar aquilo que o professor trabalhou em sala de aula, então, sim, nós temos um desenvolvimento acontecendo com aquela criança. Talvez não seja nos moldes que nós estávamos acostumados a ter, mas não quer dizer que ele foi invalidado ou que não houve esse desenvolvimento. Pelo contrário, nós sabemos que o professorado, nesse momento, teve uma função gigante de aprimorar as suas práticas e, além de aprimorar as suas práticas, aquele cuidado, né? Se todo mundo está presente, quem é que não estava na aula hoje, quem é que não mandou as tarefas ainda, Veja, de certa forma, pais, o trabalho com o seu filho, feito dessa maneira, ficou ainda mais personalizado, porque agora a preocupação do professor não está numa sala plana, está numa sala virtual. E todo o processo, sabendo que não vai ser uma prova que vai fazer essa aprendizagem ser percebida, o olhar do professor ficou recalibrado para uma outra prática. Então, com certeza, esses alunos, sim, avançaram imensamente. E aí eu quero voltar lá naquela questão que eu disse que eu ia responder mais tarde na minha fala. O que esse aluno está aprendendo de fato? Além de português, matemática, história, geografia, biologia, química, física, ele está aprendendo aspectos muito próprios de si mesmo. Como que eu aprendo? Qual que é a rotina que eu estou estabelecendo para mim? Qual que é o limite? Nossa, mas eu realmente não entendi esse conteúdo aqui. Eu vou procurar o meu professor, eu vou procurar uma ajuda, eu vou estudar de novo, vou mandar um WhatsApp para a coordenação, a professora Rosa vai me dar um toque. Não sei como, mas ele vai se mobilizar. Porque a responsabilidade, ele deixa de estar focado só no professor, na escola, ou no pai e na mãe cobrando que o aluno estude, para que, de fato, o aluno assuma a sua responsabilidade. Só isso é um ganho gigante, gigante,
que é o aluno ser protagonista do seu processo de trabalho, da sua formação, da sua história. E quem disse que os pequenos não podem fazer isso? Quem disse que um aluno do terceiro aninho, o aluno do quinto, o aluno do sétimo não sabe fazer isso? Se você prestar atenção, todas essas tecnologias que os professores tiveram com alguma dificuldade, e não são todos, tem muita gente muito boa em tecnologia aí, mas há professores que têm um pouco mais de dificuldade com a câmera, com o timing, com o equipamento, com o áudio, com isso, com aquilo. Mas para os alunos, eles são muito mais rápidos, e esta é a linguagem deles, né? É a linguagem desse tempo. A gente falou sempre tanto, né? Criança já nasce com um tablet na mão. Ok, é a hora de usar. E eu queria pensar também com vocês sobre esse mundo pós-pandemia. E quando voltar, como é que vai ser? Será que vai ser igualzinho como é que a gente estava antes? Não dá, não tem como. Um professor não vai conseguir conduzir as aulas de como era antigamente. Eu costumo dizer, em história a gente tem um marco temporal chamado AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Hoje a gente tem um novo marco temporal que também é AC/DC, antes do Covid, depois do Covid, né? Porque realmente o mundo vai ser outro. Não dá para ser da mesma forma, não dá para ser do mesmo tamanho. Essa ideia de você ter ensino híbrido a partir de agora, trabalhos a partir de metodologias ativas, trabalhos a partir de jornadas de aprendizagem, ambientes que não são só a escola como ambiente de aprendizagem, mas ambientes múltiplos de aprendizagem, sistêmicos de aprendizagem, onde tudo ensina e tudo aprende, onde somos todos aprendentes, independente se alunos, professores, coordenadores, pais ou familiares, não interessa, somos todos aprendentes. Acho que essa é a grande lição desse tempo. E uma coisa que eu acho mais importante disso tudo, esse universo virtual nos tornou mais humanos, por incrível que pareça. Aquilo que nos faz ser humano é a vontade de estar com outros humanos. Nunca foi tanta a vontade de abraçar nesse planeta como nós temos agora. Estou morrendo de vontade de abraçar as pessoas com quem eu trabalho. Eu tenho certeza que os professores também. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores desafios na volta às aulas. Evitar o contato físico, né? Não estreitar pessoas no colo. Professoras de Fundamental 1 terão um sofrimento gigante diante disso. Professores de educação infantil, os alunos pequenos. Acho que esta condição de distanciamento, sem dúvida nenhuma, nos tornou mais humanos, nos tornou menos preconceituosos, nos tornou mais solidários, nos tornou mais colaborativos. Acho que esta condição, só por isso, já valeria, em grande parte, todo esse esforço que temos feito com esta condição como escola, como alunos, professores, como pessoas, como pais, por um tempo tão estranho, tão difícil, tão anormal, entre aspas, né? Não sabemos mais o que é normalidade diante disso. Mas esse novo tempo, esse tempo histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que é isso, Lucas. Excelente, professora Célia. Muito bem, realmente trouxe aqui para nós um cenário, né? Trouxe a legislação, né? Teve o embasamento da legislação para até pautar o nosso trabalho, o trabalho docente que está sendo desenvolvido, né? Falou aí, trouxe dicas, sugestões do ensino remoto, a perspectiva pós-pandemia. Achei muito interessante essa reflexão que você fez, professora Célia, desse olhar inverso, o de dentro para fora, né? E isso nos leva realmente a esse movimento da reinvenção. A partir do momento que a gente consegue ou coloca em prática esse olhar de dentro para fora, vem essa questão da reinvenção. Então, realmente, muito obrigado, agradecemos, e o pessoal também contribuiu no chat, a participação, os comentários, né, de acordo com o que você nos colocou.
Bom, quero agora partir para o nosso segundo momento, o nosso segundo bloco do nosso webinário, e para isso eu vou convidar a professora Rosa, a diretora do SENGE, para que possamos, então, trazer algumas perguntas, questionamentos, né, para a professora Célia também responder, para a gente poder conversar, trocar essas ideias, essas informações, tá certo? Então, eu quero agora deixar esse espaço para vocês duas, esse bate-papo entre as especialistas. Fiquem à vontade, por favor. Obrigada, Lucas. Célia, você explanou tão bem aí essa questão do pós e do que nós estamos vivendo, que conseguiu resumir, na verdade, algumas perguntas que eu tinha separado, que são as perguntas, os questionamentos que as famílias nos fazem nesse tempo. E eu estava aqui ouvindo a sua fala e vendo que, naturalmente, algumas perguntas já foram respondidas. Mas eu queria começar pontuando que nós já sabemos que essa geração de alunos que nós temos, eles são super inteligentes, né? São, além de serem nativos digitais, como você trouxe, eles são inteligentes nas próprias habilidades, né? Demonstram isso. Eu me lembro que muitas vezes eu caminhava pelo pátio da escola, em momentos de intervalos ou de atividades, e batendo ali com alguma coisa no celular. Às vezes eu queria filmar alguém, eu queria tirar uma foto no começo, né? E aí vinha um e dizia, Pro, não é assim não, vem cá que eu te ensino. Como eu gostava de aprender com eles, né? E como eles gostavam de me ensinar. Então, eu acho que, nesse momento, muita coisa também que fica para nós, educadores, é o aprender, né? O aprender a lidar com todas essas questões. Se a educação, quando eu falei no início que a educação é um desafio, e esse é o maior de todos que nós estamos vivendo, mas nós temos que procurar, pelo menos eu penso assim, e passo para toda a equipe do SINDI, procurar os aspectos positivos disso tudo. E eu acredito que o aspecto positivo, como você bem pontuou aí, um deles é essa empatia, é esse cuidado, é esse querer aprender diferente, e o que vem aí pela frente, né? Nós não seremos mais iguais. Então, acho que basta uma pergunta aqui que sempre as famílias me fazem, que é sobre isso, que a adaptação foi feita de maneira muito repentina, não só para a escola, mas principalmente para as famílias também, né, como já dissemos aqui. E aí muitos me perguntam, Pro, como eu posso auxiliar? Porque às vezes eu estou auxiliando e estou interferindo demais, estou prejudicando. Ou então eu estou pensando que estou prejudicando e eu estou ajudando. Então as famílias nos procuram muito buscando esta orientação. E eu acho que é papel da escola sempre estar junto das famílias, e isso nós fizemos desde o primeiro momento, toda a equipe aberta a orientá-los, porque a família passou de coadjuvante para quase que protagonista nesse processo. Sim. Como você falou no início, a escola está dentro de casa. Então, só essa pergunta, acho que você já resume tudo. Como essas famílias podem ajudar nesse processo? Prof. Rosa, eu acho que essa é uma condição... Eu queria começar falando de uma situação, que eu acho que é base, depois a gente pode desdobrar. Mas aquilo que eu mais acho importante, considere que o seu filho é um ser muito importante. E aqui eu não estou falando que é um ser especial, é o rei da casa. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, para além de ser seu filho, você está preparando uma pessoa, um sujeito que vai fazer a diferença no mundo. Ele vai ser uma boa pessoa. Só isso já nos dá assim, uma porção de desdobramentos para pensar, né? Como é que eu posso fazer? Primeira coisa, apoie o seu filho. Apoie, esteja próximo, converse com ele. Mas eu quero, ele tem preguiça, eu não consigo que ele faça todas as tarefas. Isso é uma coisa muito recorrente na fala de pais hoje, né? E aquilo que eu acho que pode dar solução para isso é o estabelecimento de uma rotina muito clara para a criança. E esta rotina, considerando que a criança tenha tempo de brincar, que a criança possa ter ócio, porque ócio
é importante que ela possa, sim, conversar em formatos virtuais com colegas, com parentes, que ela possa conversar com ela mesma, que ela tenha momentos de criatividade. O ócio criativo é fundamental para fazer pessoas com ideias melhores. Pequenos desafios, pequenas tarefas caseiras, pequenos construções e reconstruções de objetos, desafios que possam ser colocados para as crianças, desde situações, por exemplo, como desmontar um carrinho, desmonta, deixa desmontar, quebrar uma boneca e reconstruir. Qual é o problema com isso? É só uma forma de buscar outras alternativas, ajudar na cozinha, ajudar com as suas roupas, ajudar com regular a máquina de lavar para colocar sabão e amaciante, ver quanto é o ciclo de tempo que vai sair de lá a máquina. Pendurar roupas, coisas que são do nosso cotidiano. Isso faz uma boa pessoa. Todo o ambiente de casa é um ambiente que tem ciência. Toda casa tem ciência. Toda realidade, todo o mundo que a gente vive tem ciência. São fenômenos naturais que nós vivemos cotidianamente. Então, validar, instigar o aluno a ter o entendimento de que ele vive num mundo de ciência, que comunicar também é uma ciência, é uma arte em algumas situações. A Bahia exporta a criatividade. Trabalhar com esta condição é essencial. Então, essa coisa de dar amor, mas que ele seja um amor exigente. Como, com essa exigência, estabelecer rotinas, mas que elas não sejam julgo. A criança não tem que ficar 4h30 sentada na frente da tela, sem sair nem para fazer xixi, porque ela tinha que estar nessas 4h30. É uma coisa, é incrível a possibilidade das trocas nesse momento entre os pais. Tudo vai muito de como é que você encara, se você tem um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Né? Esse é um tempo incrível de convivência. Eu acho que essas dicas podem ajudar aí. Mas se eu fosse resumir tudo isso, professora Rosa, garanta que o seu filho é importante para você. Garanta que você está desenvolvendo um sujeito que vai fazer a diferença no mundo. Ele não precisa ser o melhor, nem o mais rico, nem o mais tudo. Ele tem que ser uma boa pessoa e ele tem que conseguir ser feliz e fazer os outros felizes. Ele precisa ser respeitado e aprender a respeitar. Exatamente, exatamente. Eu acho interessante que no início de tudo isso, as tarefas, as atividades e as dificuldades do dia a dia da escola que nós já enfrentávamos, né? Às vezes, assim, não cumprimento de um prazo, não entrega de um trabalho, essas coisas cotidianas que os professores já convivem mesmo, no início se agigantou, né? Tomou uma proporção muito grande, porque nós estávamos online. Então, como adaptar isso? Como cobrar? Como exigir? Como fazer cumprir o nosso planejamento? Então, eu sempre costumo falar para a minha equipe, até para algumas famílias que eu atendo, nós trocamos o pneu do carro com ele em movimento. Então, o primeiro mês, o segundo mês, talvez foi mesmo de adaptação. Nós tivemos que fazer uma readaptação do nosso planejamento, levando em consideração tudo isso que você falou aí. E levando em consideração também que o indivíduo é único, aprende de forma diferente, de momentos diferentes, está vivendo ali de uma forma diferente, né? E entre esses desafios, tanto a escola passou por desafios, quanto as famílias. É engraçado que alguns desafios da escola, eu adotei aqui, que foram quando as famílias ainda estavam se adaptando. Então, interferência nas aulas, os alunos não abrirem a câmera, né, para ver o professor. Essa semana eu tive uma reunião com a turma do ensino médio, digo, gente, abram as câmeras, os professores estão em solidão, vê aquelas bolinhas lá, só da letrinha de vocês.
Então, nós começamos a dia dialogar isso, não é? E os desafios das famílias, que você já trouxe tão bem, essa mudança brusca de rotina, ter que adaptar uma nova rotina, ou lidar com as novas tecnologias, por que não? Até eu mesma, você, acredito que nem todas as tecnologias que hoje nós utilizamos, nós estávamos aptas a isso. Né? Eu ainda estou aprendendo, né? Aprendendo cada dia mais e estou encantada. Então, assim, acho que o tempo da gente está se esgotando, mas eu queria dizer que a palavra desafio faz parte do nosso cotidiano escolar, dizer aos pais, aos professores aqui presentes, que o desafio sempre vai existir, online ou presencial. E o que faz a diferença é como nós encaramos esse desafio, com a parceria da família, com a escola, que é imprescindível para o sucesso de qualquer projeto na escola, com o incentivo às crianças, com a empatia pelos professores, que são verdadeiros heróis nesse momento. Eu sempre costumo dizer, a minha equipe, desculpe o egoísmo, a minha equipe do SENGE, a minha equipe, são maravilhosos, estão realmente se reinventando a cada momento. Então, esses desafios, eles só podem ser vencidos com essa parceria, com esse entendimento. E é por isso que nós estamos trazendo esses momentos, Célia, para as famílias, buscando orientá-las, ouvi-las, porque nem nós estamos sozinhos, nem eles estão sozinhos. Então, é uma rede, né, muito grande que se fortalece nesse momento, com um único objetivo. Esse processo ensino-aprendizagem, e aqui eu não me refiro apenas aos conteúdos programáticos aqui expostos, mas me refiro, como você falou, ao crescimento do indivíduo, para que esse processo não pare, para que esse processo seja sempre mais fortalecido. Porque o nosso objetivo é o quê? É esse indivíduo na sociedade, como você falou muito bem, há pouco tempo, ele ser um a mais na sociedade, um sujeito de bem, né? Alguém que possa contribuir a mais com o crescimento e com a valorização do próprio ser humano, eu acredito. Isso mesmo, prof. E aí eu gostaria de trazer de novo o conceito de equidade. Hoje, a escola não trabalha mais para ajudar a desenvolver igualdade. Nós precisamos de equidade. E equidade é o respeito pela individualidade de cada um, pela demanda, pela necessidade que cada um tem. E dentro dessa condição de desenvolvimento aí, eu acho que é bem importante isso que você colocou em relação aos professores, a essa reinvenção, e eu gostaria de aproveitar na presença de tantos pais, né, na sua presença, da direção da escola, de colocar o quanto é importante que, da mesma forma como a escola tem um sentido de empatia muito grande com as crianças e com as famílias, esse mesmo processo tivesse fosse de mão dupla em relação aos professores. Porque, da mesma forma como os alunos e as famílias se adaptaram, os professores também se adaptaram, da mesma forma como a gente, infelizmente, sabe de perdas, de luto em famílias brasileiras, em muitas famílias brasileiras, é possível que entre professores, se não familiares, tenham partido, mas amigos, mais conhecidos, do seu relacionamento. Então, a dor das perdas, além de toda a adaptação técnica, profissional, a responsabilidade familiar, isso aconteceu também em termos emocionais. E esta condição de desenvolvimento de competências emocionais, eu não conheço até hoje, não conheço ninguém, de verdade mesmo. Pode ser que eu não conheça tanta gente assim, mas eu não conheço ninguém absolutamente competente em competências socioemocionais. Sempre a gente tem o que crescer, sempre a gente tem o que evoluir. Então, todos nós, familiares, crianças, professores, todos estamos nesse mesmo barco. E esta condição da empatia me parece que faz todo sentido. E mais um detalhe, professora, se você me permite. O pós-pandemia, o retorno às aulas, é importante que a gente coloque. A gente tem todo o resto da vida de uma criança para promover o desenvolvimento dessa criança. Ela tem o resto da vida
para aprender. E ela precisa aprender com segurança agora. Ela tem que ter esse grau de segurança agora. Nós estamos caminhando para o finalzinho, mas eu gostaria de ler todos os comentários que eu estou vendo aqui, tão lindos. E saibam, pais presentes, que nós iremos entrar em contato e responder todos os comentários que estamos aqui. Mas tem um que eu não poderia deixar de terminar minha fala com essa, da Andréa Alfaia, que está aqui falando. Estou encantada com a dinâmica e responsabilidade das crianças nesse período. Olha que maravilha o que nós estamos justamente tratando, que mais importante do que os conteúdos em si programáticos, é esse crescimento, essa autonomia que a criança vai levar para a vida toda, a criança, o adolescente, vai levar para a vida toda, adquiriu e vai levar. Então, gostaríamos de ficar aqui falando muito, mas Lucas já apareceu aí, então é sinal que a gente tem que parar. Isso mesmo. Excelente, mas perfeito. É um assunto assim, que a gente poderia ficar algumas horas ainda, ou muitas horas conversando, dialogando, e até percebendo ali nas colocações do bate-papo, ali no chat, né, as manifestações das famílias, bem no sentido que vocês conversaram, professora Célia e professora Rosa, né? Manifestações de otimismo, né, manifestações de reconhecimento pelo trabalho que o Colégio Senji está fazendo com os alunos. Então, esse reconhecimento da família também é muito importante. E, acima de tudo, também as manifestações agora estamos tranquilos, né? Essa conversa, o que foi colocado pela professora Célia, pela professora Rosa, né? Tranquilizando as famílias. Então, isso é bem importante e esse feedback, né? As manifestações, os comentários bem oportunos aí, bem de encontro com o que vocês comentaram. Então, novamente, quero agradecer por esse bate-papo, professora Célia, professora Rosa, pelos esclarecimentos. Estamos chegando ao final do nosso webinário, tá? Novamente, muito obrigado, Rosa, Célia, pelas suas contribuições. E antes de finalizar o nosso webinário, eu quero, então, deixar a palavra final, a mensagem final do professor Alan, diretor e mantenedor do Senji, para que possa, então, fazer o encerramento do nosso webinário. Por favor. Bom, muito obrigado, Célia, Rosa, pelas suas colaborações. Como foi muito bem dito, não é? Nós estamos nos reinventando a cada dia, nos dedicando e dando o nosso melhor para que os nossos alunos deem continuidade ao processo de aprendizagem de forma significativa. E nessa reinvenção diária, eu, particularmente, tenho usado muito a resiliência, pois não tem sido fácil ir à escola todos os dias e ver os nossos corredores e salas vazias. Eu costumo sempre dizer em nossas reuniões que durante as férias, a escola vira um jardim sem flor. E nesse momento, as nossas flores estão fazendo uma falta enorme. Mas temos muita fé que em breve tudo isso vai passar. Bom, e como não podemos parar, ressaltamos que continuamos investindo em novos recursos, formações e novas parcerias, as quais visam potencializar ainda mais o nosso ensino remoto. Dentro em breve, vocês inclusive já terão acesso a novos recursos, principalmente do Google for Education, na versão já sendo que estes recursos, eles facilitarão ainda mais as rotinas dos alunos, professores e famílias. Bom, e o resultado de todo esse investimento e, principalmente, do empenho e dedicação da nossa equipe, ele é mensurado através do reconhecimento que estamos tendo, não só da nossa comunidade escolar, como também de outras escolas, de Salvador e até de fora, as quais vêm buscar no Senji orientações para se adaptarem a este novo cenário. Evidencio que entre julho e agosto, nós batemos um recorde de novas matrículas para o segundo semestre no Fundamental Ensino Médio. Isso é um resultado para a gente comemorar, sim. Nesse sentido, dentro em breve, nós marcaremos um novo momento, um novo encontro para apresentar novidades para 2021 e falar um pouco sobre o processo de rematrícula. Bom, como o nosso webinário foi o tema pós-pandemia, seu filho estará à frente, nós não podemos deixar de pensar e nos preparar para uma expectativa de retorno às aulas presenciais. Mas, antes de tudo, enfatizo que este retorno se dará somente quando as autoridades
e os órgãos responsáveis assim o autorizarem. Lembrando sempre que a última palavra será das famílias. Mas como temos que trabalhar com planejamento, estamos sim nos debruçando na construção dos protocolos, avaliando a possibilidade deste retorno e, consequentemente, na manutenção do ensino híbrido. E, para tanto, já contratamos uma consultoria médica especializada, as quais estão planejando o cumprimento de todas as medidas de segurança que visam justamente as medidas sanitárias, assim como a formação, capacitação e orientação para toda a nossa equipe, como também para as famílias e alunos. Estamos também com uma outra consultoria especializada na questão tecnológica, com o objetivo de atender os requisitos para a manutenção das aulas síncronas em tempo real para os alunos que estiverem em casa. Mas tudo isso está em fase de finalização, aguardando as orientações e diretrizes das secretarias responsáveis. E, nesse sentido, enviamos recentemente uma pesquisa para os senhores pais, como também para todos os nossos colaboradores. Afinal, a opinião da nossa comunidade é de suma importância nesse processo. Portanto, antes de encerrar, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos à nossa equipe pedagógica, a qual vem desempenhando com maestria a nossa nobre arte de educar. E, mais uma vez, agradeço a parceria de vocês, do SAI, e aos nossos pais e responsáveis, tão participantes nesse processo. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, professor Alan, pelas palavras preciosas, importantes, informações valiosas também, né? Mensagem de otimismo, de fé e todo o cuidado, né, da equipe do SENGE com as famílias e com os seus alunos, tá? Ainda tem um tempinho, assim, só para a professora Célia se despedir. Quero agradecer pela sua participação, pelo tempo e pelas suas preciosas palavras, professora Célia. Então, para se despedir, por gentileza. Eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade, a possibilidade de entrar na casa da família Senge, dizer da minha alegria, do meu respeito por essa escola. Já conheço, acompanho essa trajetória há algum tempo, e dizer para os pais, é só para lembrar, pessoal, daqui a 5 anos, quando o Senge estiver aí com 55 anos de existência, ou daqui a 10 anos, quando tiver com 60, ou daqui a 20 anos, essas crianças que estão hoje vivendo o período de pandemia, talvez estejam indo almoçar na casa do pai, já estejam formadas, já estejam com filhos, ou então entrando na faculdade, e num almoço de domingo, de repente, eles vão comentar lá: você lembra quando foi aquele período de pandemia? Você lembra de 2020, como é que foi? Sabe o que eles vão lembrar? Eles vão lembrar do tempo que viveram juntos, daquilo que eles aprenderam, de como foi legal vencer coisas, como eles adoravam mexer com as tecnologias, como era legal a prof que mandava um recadinho, como era legal a tia Rosa preparar pequenas surpresinhas, os profs prepararem coisinhas. Veja, esta é a memória. A gente pode olhar um copo vazio ou a gente pode olhar um copo cheio. O que é que eu estou vendo como possibilidade? Então, a minha gratidão por esse espaço, o meu desejo de saúde, principalmente para todos vocês, que Deus os abençoe sempre, nos abençoe e nos garanta continuarmos sendo boas pessoas, pessoas que realmente façam a diferença. Obrigada, professora Rosa, professora Alan, obrigada, Lucas. Obrigado, professora Célia. E professora Rosa também, por gentileza, para se despedir dos nossos participantes, né? Por gentileza. Gente, eu não tenho muito a falar, porque vocês já me conhecem. Se eu for me despedir aqui, vou extrapolar o tempo. Mas a palavra que eu tenho a deixar para todos vocês, além da gratidão, é a fé. Como eu disse no início, nós temos que olhar o que vamos ter de positivo e que vocês passem essa mensagem para os filhos de vocês, pais. Que vocês não foquem no que está sendo difícil ou negativo. O difícil é necessário porque amadurece, mas vamos
deslumbrar um novo futuro, um novo tempo, as coisas boas que virão, e como Célia colocou bem aí, esse tempo que estamos vivendo em casa, junto às nossas famílias. Então, tem coisas boas para a gente celebrar também, principalmente a saúde que estamos tendo, né, nesse momento. Então, eu agradeço de coração a participação de todos. Vamos ter um próximo webinário. Agradeço demais a equipe do SENGE. Para mim, é uma honra não liderar, mas fazer parte desse grupo. E eu tenho certeza, como a mãe colocou aí, já não estou vendo quem foi, mas eu li, que juntos somos mais fortes, juntos vamos vencer, e nós vamos ter muito o que comemorar em 2021. E não esqueçam, só para finalizar, a escola é esse lugar, é esse ambiente de aprendizagem, de convivência, de alegria, de paz, de resiliência, de todos os valores que dia a dia a gente trabalha e incorpora, eu tenho certeza, joga essa sementinha no coração e na cabecinha de cada um dos nossos alunos. Fiquem com Deus, boa noite e muito obrigada. Muito obrigado, professora Alan, professora Rosa, professora Célia, a família, alunos e professores que participaram desse webinário de hoje. E só lembrando, reforçando, né, na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, também teremos mais um webinário no mesmo horário, né, às 18 horas. Novamente, muito obrigado. Rosa, quer deixar mais uma palavrinha? Não, sobre esse webinário, enviaremos os convites dos canais na agenda, que vocês já sabem, no Grafite, e também nos nossos meios de comunicação, no Instagram, no Facebook. Fiquem ligadinhos e até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Perfeito. Tchau, tchau. Obrigado novamente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e muita saúde. Boa noite. Boa noite.